Olá, queridos amigos e amigas do Histórias do Meu Coração. Hoje vou compartilhar uma história sobre distância, mas não aquela distância que se mede em quilômetros. É sobre a distância que existe entre duas pessoas sentadas lado a lado. A distância do silêncio, a distância do orgulho, a distância de tudo que nunca foi dito. Esta é a história de seu Mário, 68 anos, caminhoneiro aposentado, e de Rafael, seu filho de 40 anos. Dois homens que dividem o mesmo sobrenome, o mesmo sangue, a mesma casa na memória, mas que, de alguma forma, se tornaram estranhos. É uma história sobre pais que amam trabalhando, sobre filhos que crescem esperando, sobre orgulho que separa gerações, e sobre um caminhão velho que guarda mais segredos do que quilômetros rodados. Se você já teve um pai ausente, ou se você é o pai que ficou longe demais tentando dar o melhor, esta história é para você. Porque às vezes a estrada mais longa não é a que percorremos, é a que nos afasta de quem mais amamos. Preparem o coração. Vamos conhecer seu Mário e Rafael. Seu Mário está sentado na varanda. Tem 68 anos, mãos calejadas de quem segurou o volante por décadas, olhos cansados, mas ainda atentos. Ele olha para o quintal, onde está estacionado um Scania 111 azul de 1985, velho, mas impecável, restaurado com cuidado, cada peça tratada como relíquia. Aquele caminhão foi sua vida por 35 anos, carregou madeira, grãos, móveis, atravessou o Brasil de norte a sul, foi sua casa, seu escritório, sua solidão. Agora está ali, parado, como ele, aposentado, quieto, esperando algo que talvez não venha mais. Seu Mário ouve o barulho de um carro chegando, levanta devagar, as costas reclamando de anos de estrada. É um Corolla prata. Ele reconhece. Rafael. Seu filho está ali, depois de quase um ano sem visitar. Desce do carro, terno amarrotado, gravata afrouxada. Trabalhou até tarde, provavelmente. Sempre trabalha até tarde. Oi, pai. Rafael, que surpresa. Eles se cumprimentam. Um aperto de mão, rápido, formal, como executivos fechando o negócio, não como pai e filho se reencontrando. Rafael senta na cadeira ao lado do pai. Olha para o caminhão também. Ainda cuida dele, né? É, dá trabalho, mas... Silêncio. Rafael tenta de novo. Como o senhor tá? Saúde? Vou levando. E você? Trabalho? Corrido, mas tá bom. Patrícia e as meninas? Todo mundo bem. Mais silêncio. Dois homens sentados lado a lado, olhando para o mesmo horizonte e mesmo assim parecendo estar em lugares completamente diferentes. Seu Mário quer perguntar tantas coisas, quer saber como andam as netas que vê 2 vezes por ano, quer saber se Rafael está feliz de verdade ou só sobrevivendo, quer dizer que sentiu falta dele esse ano todo. Mas as palavras não saem, nunca saíram. Rafael também quer falar. Quer perguntar se o pai se sente sozinho naquela casa grande, quer dizer que trouxe as meninas, mas elas ficaram tímidas no carro, quer perguntar por que mesmo agora, aposentado, o pai ainda passa mais tempo olhando para aquele caminhão do que ligando para o filho. Mas ele também não fala. Orgulho, ressentimento, medo de abrir uma porta que talvez seja melhor deixar fechada. Quer um café? Seu Mário pergunta, levantando. Não, obrigado, não posso ficar muito. Só passei para ver se tá tudo bem. Tá tudo bem. Então a gente se fala. Tá bom. Rafael se levanta, aperto de mão de novo. Ele vai embora. Seu Mário fica ali vendo o carro sumir na curva e então faz o que faz todos os dias depois que o filho vai embora. Volta para a varanda, olha para o caminhão e se pergunta aonde foi que errou. Porque ele amou aquele menino mais do que amou qualquer coisa na vida. Trabalhou até os ossos doerem para dar a ele tudo que não teve. E mesmo assim, eles são estranhos. Rafael nem sempre foi esse homem fechado. Nem seu Mário sempre foi esse pai distante.
houve um tempo em que eram diferentes. Rafael tinha 6 anos quando a mãe morreu. Câncer. Rápido. Devastador. Seu Mário ficou sozinho, com um menino pequeno e uma vida inteira pela frente. Ele era mecânico na época, mas o salário mal pagava as contas. Foi quando um primo ofereceu: Mário, vira caminhoneiro, paga bem, você é bom de estrada. Seu Mário hesitou. Caminhoneiro significava ficar longe, dias, semanas fora de casa, e ele tinha um filho pequeno. Mas também significava alimentar esse filho, vestir, educar, dar uma chance de vida melhor. Então ele aceitou. E Rafael foi morar com os avós maternos, seu João e Dona Teresa, enquanto o pai rodava o Brasil. No começo, Rafael não entendia direito. Ele só sabia que o pai ia embora de segunda e voltava, com sorte, no sábado. Às vezes só no domingo, às vezes nem isso. Pai, quando você volta? Logo, filho. Papai está trabalhando para te dar uma vida boa. E seu Mário acreditava nisso. Cada quilômetro rodado era por Rafael. Cada carga entregue era pelo futuro do menino. Cada dia longe era um sacrifício necessário. Mas Rafael não via sacrifício, via ausência. Ele cresceu com os avós. Dona Teresa fazia o café da manhã, levava na escola, ajudava com lição. Seu João ia nos jogos de futebol, às apresentações da escola, às festas de aniversário. E o pai? O pai ligava quando podia, mandava dinheiro todo mês e voltava de vez em quando, cansado demais para brincar, preocupado demais com a próxima viagem. Rafael lembra de uma cena específica. Ele tinha 9 anos, feira de ciências na escola. Ele passou semanas montando uma maquete do sistema solar. Estava tão orgulhoso, queria que o pai visse. Pai, o senhor vai na minha feira de ciência sexta? Seu Mário estava verificando o caminhão, preparando para a viagem. Sexta eu estou em Curitiba, filho, não dá. Mas pai, é importante. Rafael, papai precisa trabalhar. O vô João vai na sua feira. Mas eu queria que o senhor fosse. Seu Mário parou o que estava fazendo, olhou para o filho, viu aqueles olhos esperançosos e sentiu uma dor no peito que não sabia nomear. Filho, eu queria ir, mas eu preciso trabalhar para sustentar você. Você entende, né? Rafael assentiu, mas não entendia. Aos 9 anos, você não entende sacrifício, você só entende a ausência. A feira foi ótima. Rafael ganhou o 2º lugar. Seu João tirou fotos, abraçou ele, disse que estava orgulhoso. Quando seu Mário voltou uma semana depois, Rafael mostrou a foto e a medalha. 2º lugar, filho, parabéns! O 1º lugar foi o João, pai. O pai dele ajudou ele a fazer. A frase caiu como um tijolo. Seu Mário engoliu seco. Mas você fez sozinho e ficou em 2º. Isso é muito melhor. Rafael apenas assentiu e guardou a medalha no fundo da gaveta, junto com outras decepções pequenas, que aos poucos construíam uma montanha. Os anos passaram, Rafael cresceu admirando o pai de longe. Quando alguém perguntava: "Que seu pai faz?", ele dizia com orgulho: "Ele é caminhoneiro, roda o Brasil inteiro." Mas em casa, quando Dona Teresa perguntava se ele queria ligar para o pai, ele dizia: "Não precisa, vó, ele deve estar dirigindo." Aos 14 anos, Rafael percebeu algo. Ele tinha saudade de um pai que estava vivo, e isso doía de um jeito diferente. Aos 16, ele parou de esperar o pai nas apresentações da escola, parou de contar as novidades quando ele chegava, construiu uma vida onde o pai era um visitante, alguém que aparecia de vez em quando, dormia muito e ia embora de novo. E seu Mário? Seu Mário rodava o país achando que estava sendo bom pai, porque na cabeça dele, ser bom pai era prover, era pagar escola particular, era comprar o tênis que Rafael queria, era garantir que nunca faltasse nada. Mas faltava ele. Rafael tinha 18 anos quando passou no vestibular para a administração. Sua nota foi alta, conseguiu bolsa integral em universidade particular boa. Seu Mário ficou orgulhoso, era a realização de tudo que ele trabalhou para conseguir. O filho ia ser alguém,
ia ter profissão de escritório, carteira assinada, estabilidade. Mas quando Rafael anunciou que ia morar na cidade da universidade, seu Mário sentiu um vazio que não esperava. Você vai morar lá? Vou, pai. A universidade é longe. Vou dividir apartamento com os amigos. Mas você pode vir todo fim de semana? Rafael olhou para o pai e, pela primeira vez na vida, disse o que pensava. Todo fim de semana? Tipo você fazia? Seu Mário ficou sem resposta. Rafael foi, e durante os 4 anos de faculdade voltava pouco, feriados prolongados, Natal, às vezes nem isso. Ele não fez de propósito, não foi vingança, foi autopreservação, porque cada vez que voltava naquela casa, via os avós envelhecendo, via o pai chegando ou partindo, e sentia um aperto no peito que não conseguia nomear. Quando se formou aos 22, Rafael foi chamado para trabalhar em multinacional em São Paulo. Salário bom, plano de carreira, tudo o que seu Mário sonhou para ele. Meu filho, você conseguiu, tá vendo? Todo esforço valeu a pena. Rafael forçou um sorriso. É, pai, valeu. Os anos passaram. Rafael casou com Patrícia, 29. Teve 2 filhas, Laura, hoje com 8, e Beatriz, 5. Construiu carreira sólida, subiu na empresa, comprou casa própria. Era tudo o que seu Mário queria para o filho: estabilidade, família, futuro seguro. Mas houve um momento, um almoço de domingo, quando Rafael tinha 35 anos, que tudo explodiu. Seu Mário estava reclamando de um vizinho que tinha largado emprego bom para abrir negócio próprio. Esses jovens de hoje não sabem o valor de emprego fixo, querem ser aventureiros, não têm responsabilidade. Rafael, que estava quieto, falou: tipo o senhor, né? Como assim? Aventureiro, na estrada, nunca em casa. Seu Mário ficou vermelho. Eu trabalhava, Rafael, sustentava você. Sustentava de longe, bem longe. Você tá reclamando? Teve tudo o que precisou: escola boa, roupa, comida, menos um pai presente. O silêncio na mesa foi pesado. Patrícia olhou para o marido assustada. As meninas pararam de comer. Seu Mário levantou da mesa. Eu fiz o que pude, fiz o que era preciso. Eu sei, pai, mas será que era isso que era preciso ou era mais fácil? Mais fácil? Você acha que foi fácil ficar longe? Não sei, pai. O senhor nunca falou sobre isso, nunca falou sobre nada, só chegava cansado e ia embora de novo. Seu Mário olhou para o filho, viu ali um homem de 35 anos, mas também viu o menino de 9 anos na feira de ciências, o adolescente de 16 que parou de esperar, o jovem de 18 que foi embora sem olhar para trás. Eu fiz o meu melhor, Rafael. Eu sei, pai, mas seu melhor não incluía ficar. E pela primeira vez, seu Mário não teve resposta. Aquele almoço terminou cedo. Rafael levou a família embora. E nos 5 anos seguintes, as visitas ficaram ainda mais raras, mais curtas, mais educadas. 2 homens com muito a dizer, e nenhum sabendo por onde começar. Rafael estava no trabalho quando recebeu mensagem da prima Carla. Rafa, seu pai tá meio para baixo, aposentou faz 6 meses e tá muito sozinho. Vê se dá uma passada lá. Rafael olhou a mensagem por muito tempo. Suspirou. Respondeu: vou lá sábado. Mas não foi. Sábado teve reunião, depois teve aniversário da Laura, depois viagem a trabalho. Passaram-se meses, até que um dia Rafael estava em reunião quando seu celular tocou. Era o hospital. Senhor Rafael, seu pai deu entrada aqui, infarto leve. Ele está estável, mas precisa de acompanhante. O mundo de Rafael parou. Ele largou tudo, pegou o carro, dirigiu 3 horas até a cidade natal. Entrou no hospital com o coração disparado. Encontrou o pai na cama, pálido, mas consciente. Quando seu Mário viu o filho, tentou sorrir. Desculpa te incomodar no trabalho. Pai, pelo amor de Deus, não fala isso. Não foi nada demais. Coração meio cansado, só isso. O médico chamou Rafael no corredor. Seu pai precisa de cuidado, menos estresse, mais companhia. Ele mora sozinho? Mora.
Seria bom ter alguém por perto. Rafael passou 3 dias lá, dormiu no sofá do hospital, levou o pai para casa depois da alta, ficou mais uns dias cuidando. E naqueles dias, pela primeira vez em anos, eles conviveram, de verdade. Não conversaram sobre coisas importantes, mas estavam ali, juntos. No último dia, antes de Rafael voltar para São Paulo, ele estava ajudando o pai a organizar coisas no quintal e viu o caminhão. Pai, posso fazer uma coisa? Que é? Posso dirigir ele, o caminhão? Seu Mário ficou surpreso. Você quer dirigir? Quero. Nunca dirigi um caminhão e esse caminhão foi mais pai meu que eu, né? A frase saiu meio brincadeira, meio verdade. Doeu nos dois. Rafael, desculpa, pai, foi piada besta. Seu Mário balançou a cabeça. Não foi, foi verdade. Ele pegou a chave, estendeu para o filho. Vamos, eu te ensino. Eles entraram no caminhão, Rafael no volante, seu Mário no carona. Saíram para a estrada. Foi estranho no começo. Rafael não estava acostumado. O caminhão era pesado, barulhento, diferente. Mas depois de alguns quilômetros, ele pegou o jeito. Tá indo bem, seu Mário disse, e havia orgulho na voz. Rodaram por 1 hora, estrada secundária, sem pressa, sem destino. Apenas pai e filho, e um caminhão velho que conhecia todas as estradas do Brasil, menos o caminho para aproximar aqueles 2 homens. Até que seu Mário pediu. Para ali. Aqui? É, para no acostamento. Rafael parou, desligou o motor, ficaram ali, no silêncio da cabine, olhando a estrada vazia à frente. Rafael, eu preciso te falar uma coisa. Fala, pai. Seu Mário respirou fundo. As palavras eram difíceis, sempre foram. Eu fiquei na estrada porque achei que era o jeito de te dar tudo. Achei que ser bom pai era sustentar, era pagar contas, era garantir futuro. E eu fiz isso. Trabalhei até os ossos doerem. Rodei esse Brasil inteiro pensando em você. Ele parou, a voz falhou. Mas eu te dei tudo, menos eu mesmo. Te dei dinheiro, mas não dei tempo. Te dei coisas, mas não dei presença. E quando percebi que tinha errado, você já tinha crescido, já tinha ido embora. E aí eu não soube como voltar, como me aproximar, como ser o pai que eu não fui. Rafael estava olhando para a estrada, mas as lágrimas caíam. Pai, deixa eu terminar. Eu sei que você tem raiva, tem mágoa, e você tem direito, porque eu falhei, não como provedor, mas como pai, como homem presente, como alguém que deveria ter estado lá. Seu Mário limpou os próprios olhos. E eu sinto muito por cada feira de ciências que perdi, por cada jogo que não fui, por cada noite que você dormiu sem eu dar boa noite. Eu sinto muito por ter achado que o caminhão era mais importante que estar em casa. Ele nunca foi. Você sempre foi mais importante. Eu só não sabia mostrar isso de outro jeito. Rafael virou para o pai. Pela primeira vez em 40 anos, eles se olharam, de verdade, sem máscaras, sem orgulho, sem defesas. Pai, eu também errei. Você não errou nada. Errei sim. Eu guardei mágoa, construí uma parede e mesmo depois de adulto, quando eu podia ter vindo mais, ter tentado entender, eu não tentei, porque era mais fácil te culpar do que tentar construir algo novo. Rafael limpou as lágrimas. E eu também tenho orgulho demais. Orgulho de admitir que sentia falta do Senhor, que queria o Senhor por perto, que apesar de tudo, eu te amo, e tenho medo de perder o Senhor sem a gente consertar isso. Seu Mário chorou. Chorou como não chorava desde que a esposa morreu. E Rafael chorou também. E ali, na cabine daquele caminhão velho, os dois se abraçaram. Desajeitado, apertado, real. Me desculpa, filho. Eu também, pai. Eu também. Eles ficaram parados ali por mais algum tempo, conversando. De verdade. Pela primeira vez em décadas. Seu Mário contou sobre as noites na estrada, sobre a solidão, sobre quantas vezes parou o caminhão só para chorar porque estava com saudade do filho pequeno em casa.
sobre o medo constante de que algo acontecesse e Rafael crescesse sem pai nenhum. Rafael contou sobre crescer sem entender onde estava o pai, sobre inventar desculpas na escola para os colegas, sobre o dia que parou de esperar, sobre construir uma vida inteira onde o pai era apenas um detalhe distante. Sabe o que é engraçado, pai? Eu construí exatamente o oposto do Senhor. Emprego fixo, horário certinho, nunca viajo a trabalho se puder evitar, tudo para ser diferente. Mas sabe o que Patrícia me disse esses dias? O quê? Que eu tô sempre em casa, mas nunca presente. Que eu chego cansado, vejo TV, mexo no celular e durmo. Que as meninas perguntam, pai tá bravo? Porque eu mal falo com elas. Rafael riu, mas era uma risada triste. Eu jurei que seria diferente do Senhor, e no fim, eu sou igual. Só que minha estrada é uma mesa de escritório. Seu Mário colocou a mão no ombro do filho. Então, muda. Você ainda tem tempo. As meninas são pequenas. Você pode ser o pai presente que eu não fui. E o Senhor? A gente ainda tem tempo? Seu Mário sorriu. Vamos descobrir. Eles voltaram para casa naquele dia com algo diferente. Não estava tudo resolvido, não estava tudo perfeito, mas havia uma ponte. Pequena, frágil, mas real. Nas semanas seguintes, Rafael ligou mais. Não todo dia, mas toda semana. Conversas curtas, mas verdadeiras. Pai, como tá? Bem, filho, e você? Levei as meninas no parque hoje. A Laura me perguntou do caminhão. É? E o que você disse? Disse que um dia a gente leva para dar uma volta. Um mês depois, foi exatamente isso que fizeram. Rafael levou Patrícia e as meninas, seu Mário preparou o almoço, queimou um pouco, mas ninguém reclamou, e de tarde, os três, seu Mário, Rafael e a pequena Laura, 8 anos, foram dar uma volta no caminhão. Laura estava encantada, fazendo 1000 perguntas. Seu Mário respondia a cada uma com paciência que Rafael não se lembrava de ver. Vovô, o senhor rodou o Brasil todo? Rodei, minha linda. E não ficava com saudade de casa? A pergunta pegou seu Mário de surpresa. Ele olhou para Rafael pelo retrovisor. Rafael estava ouvindo. Ficava, Laura. Ficava muita saudade. Então por que não voltava? Pergunta simples de criança, resposta complexa de adulto. Porque eu achava que estava fazendo certo, mas hoje eu sei que deveria ter voltado mais. Laura pensou. Mas o senhor está aqui agora, né? Vovô não vai mais embora? Seu Mário sorriu. Não vou mais, não. Agora eu fico. E pela primeira vez, isso não soou como derrota. Soou como escolha, como recomeço. 3 meses depois, Rafael e seu Mário começaram uma tradição. Uma vez por mês, fazem uma viagem curta juntos. Nem sempre no caminhão, às vezes apenas de carro, mas sempre os dois, conversando, conhecendo um ao outro, recuperando o tempo perdido. Não é perfeito. Às vezes voltam os silêncios, às vezes volta o orgulho, mas agora eles sabem. Vale a pena insistir. Vale a pena parar na estrada e falar o que o coração carrega, porque família não é estar sempre certo, é estar sempre tentando. Queridos amigos e amigas do Histórias do Meu Coração, a história de seu Mário e Rafael nos ensina algo profundo sobre amor e orgulho. Seu Mário amou o filho trabalhando. Rodou o Brasil inteiro achando que estar longe era a forma de estar presente, que prover era o mesmo que amar. E, de certa forma, era, mas não era suficiente. Rafael amou o pai esperando. Construiu ressentimento em cima de ausências. Guardou mágoa como quem guarda medalhas de feira de ciências no fundo da gaveta. E também amou, mas não conseguiu demonstrar. 2 homens, 2 formas de amar, e uma estrada longa demais entre eles. Mas sabe o que salvou essa história?
o momento em que eles pararam o caminhão. Pararam de andar em direções opostas. Pararam de fingir que estava tudo bem. Pararam de deixar o orgulho dirigir. E finalmente falaram sobre dor, sobre ausência, sobre amor mal expressado, mas profundamente sentido. Quantos de nós estamos rodando estradas longas achando que estamos fazendo o certo? Trabalhando demais, presentes de menos, justificando ausências com boas intenções? Quantos de nós estamos guardando mágoas, construindo muros, esperando que a outra pessoa dê o primeiro passo? Orgulho é uma estrada longa demais para quem só queria chegar perto. Às vezes, tudo o que precisa é parar o caminhão, desligar o motor e dizer o que o coração carregou por anos em silêncio. Eu sinto sua falta. Eu errei. Eu te amo. 3 frases simples que podem encurtar qualquer distância. Se você tem um pai, uma mãe, um filho, alguém que está longe por orgulho, por mágoa, por tempo perdido, pare o caminhão hoje. Ligue, mande mensagem. Visite. Não espere o infarto. Não espere ser tarde demais. Não espere que o outro dê o primeiro passo. Porque família não é sobre quem errou mais. É sobre quem tem coragem de consertar. Seu Mário e Rafael não recuperaram os 40 anos perdidos, mas ganharam o futuro. Ganharam a chance de serem finalmente pai e filho. Não perfeitos, mas presentes. E presença, meus amigos, é o único presente que realmente importa. Essa foi a história de seu Mário, Rafael e um caminhão que guardava mais segredos que quilômetros. Até a próxima história, queridos amigos. Parem o caminhão. Falem o que precisa ser dito. E recomecem. Porque a estrada mais importante não é a que percorremos. É a que nos leva de volta para casa. De volta para quem amamos. Com todo carinho, Histórias do meu coração.